Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo da série Marketing. Afinal, que bicho é esse? Esse é o objetivo dessa série de vídeos em que nós estamos explicando para você sobre as filosofias, ou seja, as maneiras de pensar, as verdades, os ferramentais de marketing para você entender e poder usar de maneira prática na sua vida. Este é o último vídeo da série e nós vamos entrar logo na última filosofia, logo depois da nossa vinheta. Aguarde que nós voltamos já já. Que bom que você quer vencer no mercado. Que bom que você quer ganhar mais. Que bom que você quer lutar e ver as coisas prosperarem na vida do seu negócio, na sua vida pessoal. É por isso que você precisa fazer marketing, aprender o que é marketing. E tem muita gente que acha que marketing é propaganda ou propaganda é marketing. São coisas que estão pertencentes a marketing, os ferramentais de publicidade, mas na maior parte das vezes, infelizmente, não. Publicidade não é marketing. E esse é um negócio muito interessante, porque ao longo das décadas, ao longo dos tempos, as pessoas foram confundindo, foram achando, porque as pessoas têm essa maneira, né? Essa mania de simplificar, simplismos. No começo se achava que vendas era marketing. Olha só, vendas era marketing justamente porque a primeira grande filosofia, como eu demonstrei aqui, era exatamente pensar em termos de vendas, equipe de vendas, como atender melhor o cliente. E teve muita gente achando que fazer pesquisas é que era fazer marketing. Ou seja, ao longo dos tempos, as pessoas foram se confundindo com esses simplismos. Marketing é uma filosofia, gente, uma maneira de pensar. E é por isso que as filosofias, ou seja, as maneiras de pensar de um determinado momento, são tidas como muito relevantes quando nós estamos fazendo marketing ou tentando fazer. E eu demonstrei aqui para vocês as 4 primeiras grandes filosofias, expliquei com mais detalhes. Eu expliquei para vocês a primeira, que é vendas, eu expliquei para você que assistiu a série toda, a segunda grande filosofia, aquela focada na satisfação dos clientes, depois o foco na nossa, digamos assim, a forma de fidelizar os clientes, a forma de reter os clientes, e aí de repente a gente se depara com aquilo que se chama de hipercompetição. Hipercompetição. Gente, nós estamos com excesso de gente competindo pelo mercado. Nós estamos com uma multidão de gente competindo, de empresas competindo. Há uma verdadeira guerra. E aí essa guerra leva as empresas a serem pouco lucrativas ou nada lucrativas. Empresas que começam a entrar em crise, uma onda de quebradeira, gente que cada vez mais se pergunta, afinal de contas, como é que eu faço para fazer esse negócio andar? E aí surgem os primeiros pensadores a respeito dessa última grande filosofia, porque o que acontece é que a filosofia anterior passou a não funcionar muito bem. Reter gente hoje é uma coisa quase impossível. Quase impossível. Como é que você retém? É quase impossível. Como é que você vai lutar para ter cada vez mais vendas focando meramente na satisfação? Isso é hoje uma obrigação, uma coisa básica, pelo menos na maior parte dos mercados. E então, quando você começa a ter uma exaustão do modelo de pensamento, ou seja, daquela forma em que você foca as suas vendas, aí, gente, surge a necessidade de uma outra filosofia. Esta é a última. Existe uma pós esta filosofia que ainda se discute. Se é válido, se não é, se é meramente um balão de ensaio, nós não a mencionaremos profundamente num vídeo específico, pelo menos não nessa série. Vou fazer uma menção ao final aqui dessa situação, mas aí surge esta filosofia que nós estamos aqui falando. E de
como, de por que essa filosofia surgiu, é o que nós vamos tentar explicar aqui nesse vídeo o mais rápido que pudermos. Ele surgiu da seguinte lógica: reter não funcionava direito mais, não me dava mais diferencial competitivo para o meu negócio, e aí a gente começa a entender que começa a surgir um mundo robusto de conhecimento na busca do entendimento dos perfis comportamentais. E aí, de repente, esta grande ferramenta da área das relações humanas ou dos RHs, né, começa a influenciar os pensadores, os estrategistas de marketing, que começam a pensar assim: afinal de contas, qual é o DNA do meu negócio? Como é que nós somos? Mas nós precisamos de mais coisas, é verdade, mas será que nós temos capacidade de fazermos tudo? Será que nós somos muito bons em todas as coisas? E a resposta é nananina, não somos capazes. Você não é capaz, eu não sou capaz, nós não somos bons absolutamente em tudo. Nós precisamos uns dos outros. E aí, de repente, começa a se pensar que há necessidade daquilo que no começo se chamavam de alianças estratégicas. O que é uma aliança estratégica? Eu reconheço que eu sou muito bom em vender. A nossa equipe de vendas é muito boa, mas a nossa gestão, digamos assim, burocrática ou digamos de logística, não é lá grandes coisas. E então eu conheço uma empresa que é excepcional na logística e aí a gente chega lá para conversar, que tal a gente ser parceiro? Você faz o seguinte: você cuida da minha logística, eu cuido das minhas vendas e da sua venda. E então nós vamos começar a ser parceiros, ou de repente eu não vou cuidar da sua venda, mas eu vou, digamos assim, também te ajudar a vender. Você tem os seus vendedores, eu tenho os meus, nós somos muito bons nisso e eu vou potencializar você. E de repente começa a um monte de empresas a pensar nisso, mas olha que coisa lógica. Olha, fala, não é verdade? É muito lógico. E aí, de repente, você começa a ver assim que se eu tiver alguns parceiros, algumas parcerias, eu consigo alavancar muito mais rápido as minhas proposições, os meus negócios, eu consigo alcançar de maneira muito mais efetiva o mercado que eu estou tentando atender. E aí, de repente, começa a surgir nessa filosofia uma série de ferramentais, uma série de propostas. Por exemplo, hoje, o mais importante talvez seja mapear as nossas competências. Na verdade, essa palavra bonita, ou essa frase bonita, ou esse título bonito quer dizer o seguinte: afinal de contas, você é bom em quê? Em quê? Não é? Ou seja, mapeie as suas competências. A nossa empresa é muito boa em tal coisa. A gente executa isso muito bem, muito bem. E aí, claro, você precisa mapear as competências que você precisaria ser bom, mas não consegue ser. A partir do momento em que você identifica essas coisas que são fragilidades do seu negócio, da sua empresa, do seu time, afinal de contas, não é? Você começa a procurar, afinal de contas, quem é que é bom nessas coisas? Afinal de contas, quem é que entrega isso muito bem? E que se nós formos inteligentes emocionais, inteligentes até de maneira estratégica, nós deveríamos procurar e começar a conversar e basicamente colocar na mesa uma coisa básica. É dizer para outra parte: presta atenção, meu filho, é o seguinte, você tem uma coisa muito boa que se estivesse junto comigo, nos faria muito vencedores. E eu também tenho, ou seja, nossa empresa, nosso negócio, tem uma coisa muito boa também para você, que se você tivesse, nós seríamos complementares. Eu não estou nem dizendo que uma empresa vai comprar a outra, porque também, a partir daí, muitas empresas começaram a fazer isso, né? É uma onda de fusões, aquisições. Já reparou? 20 anos para cá,
como tem gente comprando outras empresas, não é? Como tem empresas comprando outras empresas, fazendo fusões, aquisições, expandindo seus negócios. Basicamente, essas empresas estão dizendo o seguinte: ó, eu preciso ter escala, mas muito mais importante do que ter escala, eu preciso ter as competências que me faltam. E eu identifico naquela outra empresa que de repente é minha concorrente, uma característica decisiva que nós não temos na nossa empresa. E nós vamos encontrar ali. E é muito mais fácil do que treinar o nosso pessoal, inventar a nova metodologia, ver o processo, etc. Ir ali e comprar aquele pessoal, aquela empresa ali que faz aquele negócio. Então, quando eu junto essas duas coisas, eu estou dizendo o seguinte: nós também estamos juntando uma coisa fantástica. Nós estamos juntando competências, capacidades. E para isso eu posso comprar ou eu posso me aliar, não é? E quando nós nos aliamos, nós estamos fazendo essa última forma ou esse grande pensamento da época das, digamos assim, supercompetições ou a época da hipercompetição. É quando nós estamos juntando forças, porque quanto mais competição é semelhante a uma guerra, né? A Rice dizia isso. O marketing é guerra. E você tem que pensar em termos de exércitos, de armas, de capacidade de batalha no campo mercadológico, claro, né? E aí você começa a fazer essas alianças, semelhante a exércitos que se juntam a outros países com seus exércitos. De repente, eu sou muito bom na aviação e você é muito bom na marinha, mas a nossa guerra vai ser travada nos dois campos, tanto no mar quanto no céu, e de repente está faltando aí uma força armada de chão, e existe um outro país muito bom nisso, e nós vamos nos juntar, nos aliar, nós vamos nos ajudar a fazer uma coisa melhor. É claro que essa situação não se trata meramente de fazer alianças ou fazer, digamos assim, essas fusões e aquisições. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso. Por quê? Porque essas alianças, elas dependem também de muita confiança. Já dizia o poeta que sem confiança não existe relacionamento. E aliança é relacionamento. É preciso haver uma construção de confiança entre as partes envolvidas para que essa filosofia funcione. E de repente você começa a ver empresas que eram nada outro dia, de repente ser muito, muito rapidamente. Virarem gigantes muito rapidamente. Mas como é que elas conseguem? Elas conseguem se aliando a vencedores em áreas em que ela não é vencedora. Conseguindo, portanto, escala, conseguindo, portanto, benefícios incríveis. Eu faria uma pergunta para você. Você já pensou em se aliar aos vencedores? Naquilo que você ainda não conseguiu vencer? Deveria. Dou uma sugestão para você. Faça o processo. Estude um pouco mais sobre essa filosofia vencedora aí, a mais em voga, que está sendo mais usada nesse momento, e mapeie as suas competências e aquelas que você não tem, e aqueles parceiros em potencial que têm aquilo que você tem e não tem aquilo que você tem, mas precisa também de você. Um grande abraço, eu desejo muito sucesso para você, muitas felicidades, que o seu negócio prospere imensamente. Nós ajudamos a mapear essas competências em muitas empresas e em muitos lugares, e ajudamos em algumas situações a fazer essas alianças ao longo da nossa carreira. Um grande abraço, e eu gostaria de terminar aqui dizendo para vocês que hoje nós estamos entrando numa pseudo-filosofia que tem a ver com a coisa do Big Data, ou análise de dados, ou, digamos assim, uma robotização das decisões. Mas isso é um assunto para uma outra palestra que faremos em breve. Abração e até mais.